Hi there, how you doing? O tema do vídeo de hoje é um tema muito simples, mas que vez ou outra dá aquela enferrujada e a gente precisa revisar, é sempre bom revisar. O tema de hoje tem tudo a ver com pronúncia e com diversas regrinhas que podem parecer complicadas, mas que aos poucos a gente vai estudando, vai se familiarizando e vai dando tudo certo. Bora falar hoje sobre artigos no inglês, os definidos e os indefinidos. A gente vai começar com o a e o an. A gente chama eles de indefinido. Por que a gente chama de indefinido? Porque a tradução é um ou uma. E assim como no português, quando eu digo uma garota, um garoto, esse uma que eu tô usando é uma frase que não define muito bem. Eu não tô falando de uma garota específica, um garoto específico, certo? Então, uma garota, uma casa, a gente define isso como indefinido. Vamos ver então quando é que eu uso o a, quando é que eu uso o an e como é que eu pronuncio esse negócio. No português, um e uma a gente diferencia com base no gênero. Então, um livro, uma caneta. O é para palavras masculinas, o uma é para palavras femininas. Já no inglês, a diferença entre a e an é porque uma vai ser usada antes de consoantes e a outra antes de vogais. O desespero já começa a bater aí, né? Como assim usar uma palavra antes de uma consoante de vogal? Mas a gente vai ver no vídeo de hoje que tem tudo a ver com o som. Eu vou te explicar por que a regra acontece e por que as exceções acontecem também. E para isso, eu vim equipada aqui, ó. Aqui, ó. 3 canetas novas que nenhuma vai falhar, elas vão pegar muito bem. E eu trouxe também um quadro branco. Eu vou começar te mostrando que tanto o artigo a quanto o artigo an podem ser usados como um e uma. Por exemplo, vamos pensar no a aqui. Eu posso dizer a book, dá pra ler bem aí? Claro que dá. Caneta nova, pô. A book, e posso dizer também a pen. Aqui nós temos um livro e uma caneta. Então veja como essa letrinha aqui serviu tanto para falar um quanto uma. Repete comigo aí. A book, a pen. Um livro, uma caneta. A mesma coisa vai acontecer com o an. Eu posso falar, por exemplo, an apple, uma maçã, ou seja, feminino, uma maçã. Mas eu posso falar também an example. An example. Um exemplo. Agora a frase é masculina. Uma maçã, um exemplo. Beleza? Então a gente já estipulou aqui 2 regras, né? A primeira é que o a vai antes de consoantes e o an vai antes de vogais. A gente estabeleceu também que a palavra a pode ser um ou pode ser uma. E o mesmo acontece ali. A palavra an pode ser um, mas também pode ser uma. Aqui pode surgir a primeira dúvida, que é a seguinte. Eu vou pronunciar isso aqui como a ou como a. A ou a. Via de regra, a gente pronuncia como a, porque é um som fraco, então a gente não vai dar uma ênfase e falar a, como no alfabeto, né? A, B, C. No meio da frase, esse a vira até um... Você malemar abre a boca pra falar. Por exemplo, eu vou falar pra você que eu vi um carro hoje, tá? Aí eu vou dizer assim, ó, I saw, que é eu vi, I saw a car. A palavra menos importante dessa frase é isso aqui, você concorda comigo? Quem que viu? Fui eu. Eu que vi. Então, o I é importante. Você fez o quê? Ah, eu vi. Então, a ação é importante. Você viu o quê? Ah, eu vi um carro. Então, o objeto é importante. Essa palavricucha, a palavricucha aqui, coitada, quase some, né? Então, I saw a car. I saw a car. Esse a fica muito fraco ali na frase. Então, via de regra, vai ter som de a, como no português, só que mais fraquinho. Mas eu posso, sim, pronunciar a, se eu quero ser enfática. Eu quero dar ênfase na minha frase. Como assim ser enfático? Eu posso ser enfático de 2 formas. Eu posso fazer como no português, que a gente fala assim, cara, eu vi um carro hoje, mas era o carro. Você viu que a gente trocou o artigo, né? Eu vi um carro hoje, era o carro. Eu posso fazer o mesmo no inglês. I saw a car today. I saw a car. It was the car. Ou the car. Para ser mais enfático ainda, eu também troco o som disso aqui. Mas a aula de hoje é sobre a. Vamos lá. Falei pro meu amigo, eu vi um carro hoje. Viu o quê? Um carro. Viu o quê? Um carro.
Porque eu vi um carro. Quando a gente quer ser mais empático, a gente pronuncia melhor as palavras, né? Eu poderia fazer isso em inglês também. I saw a car. You saw what? I saw a car. You saw what? I saw a car. Então, quando eu falo pronunciando cada uma dessas palavrinhas, eu vou dar mais ênfase para a letra A e aí ela vai ter o seu som original, o som lá do alfabeto. I saw a car. Então, pode acontecer de eu falar com esse sonzinho de A, pode acontecer, pode ser porque eu quero dar ênfase, mas, na maioria das vezes, a gente vai fazer o som fraco do A, ok? É só a car. Agora que a gente viu a pronúncia desse A aí no meio, vamos recapitular aqui? Eu vou usar essa letra quando eu estiver falando de algo que começa com consoante. Então, por exemplo, a boy. Porém, se a próxima palavra começa com vogal, ou seja, a, e, I, o, U, me complica usar essa letra. Então, essa regra de trocar o A por N, ela vai acontecer simplesmente porque se eu não colocar um N aqui, eu me complico, o som fica estranho. Eu vou trocar a frase a boy, que é um garoto, para um garoto incrível. Porque aí, antes, eu preciso colocar a característica, olha só. An incredible boy. Viu a mágica acontecendo? A boy, an incredible boy. Tenta aí na sua casa falar essa frase aqui, mas sem usar esse N. A incredible boy. Mas tenta falar rápido. A incredible boy. A incredible boy. Esse a in, ele não rola no inglês. A gente não vai falar a in, a é, a o. Esse a é, a funciona no português? No inglês não. Por quê? Porque o N deixa tudo mais fluido. O N, ele faz uma ligação aqui, ó. Eu vou passar a dizer an incredible. An é muito mais fácil do que a I, né? A incredible, an incredible. Então o N tá aqui para deixar as coisas mais smooth, mais tranquilo, mais suave. Ele vai conectar os sons. Eu sempre dou o exemplo do a Apple, porque se fosse a Apple seria muito estranho. Parece que a pessoa tá gaguejando, né? Mas se eu coloco a letra N, a Apple vira an apple. Então a função do N, colocar esse N antes de uma vogal, é só para o som fluir melhor. A boy, an incredible boy. Outro exemplo. Vamos pensar na palavra país. País em inglês é country. Country começa com C. Você diria a country ou an country. Ficou até estranho, né? An country. A gente coloca aqui. A country. Um país. A country. Mas se eu quiser colocar uma informação aqui antes do country, se eu quiser colocar uma informação que começa com vogal, por exemplo, asiático. Aqui é um país. Aí eu quero falar um país asiático. Asiático em inglês é Asian. Começa com vogal. Eu vou dizer an Asian country. A letra tá ótima escrevendo assim, né? A country, an Asian country. Olha como uni o som aqui, ó. An Asian country. Agora, entra a nossa exceção. E essa exceção, ela vai ser explicada pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente do a. Saca só. Se eu quiser dizer que esse país, ele é europeu, a palavra European começa com vogal, certo? European. Mas essa vai ser a exceção da nossa regra. Palavras que começam com vogal, mas que tem som de U no começo. European, European. Eu não vou dizer an European, porque não combina. An European. O N mais me atrapalha do que me ajuda. Esse som de U aqui combina com A antes. Então aqui tá a primeira quebra da regra de A, consoante, N, vogal. Eu vou manter o A para dizer um país europeu. Repete comigo aí. A European country. A European country. Porque tem som de U. Alguns profs vão fazer explicação dizendo que, por mais que comece com vogal, não tem som de vogal. Tem som de U. Tem som de semivogal, enfim, vai ter uma explicação
mas com nomenclaturas, né? Eu gosto sempre de repetir o som em voz alta e dizer para o aluno qual som fica mais fácil de pronunciar. A European ou an European? O an European me complica mais. O que você achou aí na sua casa? Concorda comigo? Ou você acha assim, não, essa regra não faz sentido, tem que só memorizar a exceção mesmo? Eu dei aqui o exemplo do European, Europe, que é Europa, mas nós temos também outros, tá? Como, por exemplo, universidade. University. University. Também tem esse som de U lá no começo. Esse som, ele me facilita ou me complica no A? Fica mais fácil falar com A ou mais fácil falar com N no começo? Via de regra, então, a gente vai usar A antes de consonante, consonant, e N antes de vogal. E olha só, a exceção à regra não acontece só com palavras começando com vogal e esse som de U. Ele também acontece com palavras que começam com consoante, mas que a consoante é muda, não tem som. Olha só, tanto a palavra hour quanto a palavra honor, vamos pensar nelas aqui, ó. Hora e honra. Elas começam com consoante, mas a gente não pronuncia hour, honor, não tem som de consoante. Como o H é mudo, o primeiro som que eu escuto dessa palavra é um som de vogal. Hour, hour, e aqui honor, honor. Então, para dizer 1 hora, e aí? A hour ou an hour? Eu forço também pra você conseguir ver a diferença, tá? A hour ou an hour? An hour. Aqui, a honor ou an honor? A honor, an honor. Traz o N para facilitar, para fluir melhor a nossa frase. Então é por isso que muitas vezes o aluno aprende N antes de A, E, I, O, U. Aí quando ele vê o N antes da letra H, ele fica desesperado, né? Mas calma, é porque o H não tem som e a gente está pensando aqui simplesmente no som, na junção das duas palavras. Então se eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, é uma honra. It's an honor. It's an honor for me to be here. Vamos falar também do artigo definido the. Por quê? Ele é muito maravilhoso, gente, porque só existe ele. Enquanto no português a gente vai ter o, a, os, as, no inglês é só isso aqui. O livro, the book. Os livros, the books. A garota, the girl. As garotas, the girls. Então, o, a, os, as, nós vamos usar sempre essa palavrinha aqui. Lembra aí, an ou an são artigos indefinidos. Uma. Esse aqui é para artigo definido. O garoto, o carro, a garota. É bem definidinho, pensa assim. Ele também tem uma coisinha de pronúncia aqui, vai ser bem interessante, talvez você nem saiba disso, tá? Mas ele também tem regra de pronúncia. Por mais que seja só uma palavra, ela tem duas formas diferentes de aparecer na fala. Eu posso pronunciar the ou eu posso pronunciar the. Então ele vai ter um som de ou ele vai ter som de i. Qual que é a diferença? Eu vou dizer the antes de consoante. E eu vou dizer the antes de vogal. Vamos ver uns exemplos? Coloquei aqui 4 exemplos pra gente, tá? Com consoante, com vogal, consoante e vogal. Nós temos book, apple, car e animal. Livro, maçã, carro e animal. Aqui antes, para falar o livro, a maçã, o carro, o animal, vai ser sempre the, certo? Mas vamos ver então como é que fica esse som. Repete comigo aí. The book. Beleza? The book. The apple. Repete aí. The apple. Aqui, the car. The car. E aqui embaixo, the animal. The animal. Por que que isso acontece? Pelo mesmo motivo que a gente coloca o N lá no an apple, para o som fluir melhor. Então, the book, the apple é um som mais difícil, né? Sair do the e ir pro é. É mais fácil falar the apple. The apple. Então é só pro som sambar assim melhor na nossa língua, tá? Que frase bonita. É pro som sambar melhor. Eu inventei isso agora. The book, the apple, the car, the animal. Mas aqui vem o pulo do gato. Se eu quero ser enfática, eu quero falar que eu vi um carro hoje na rua, mas era o
carro. Um carrão, velho. Era o carro. Eu vou falar, nossa, eu vi o carro hoje. The car? Eu vi the car. Então, por mais que a regra seja som de I antes de vogal, para dar bastante ênfase, eu posso falar the car. I saw a movie yesterday. Man, it was the movie. Eu posso fazer esse the para dar essa enfatizada. Sou até exagerado, mas dependendo da mensagem que você quer passar na sua frase, é isso mesmo, é para ser exagerado. Tá vendo como é bom de vez em quando a gente revisitar algumas regrinhas? Porque por mais que elas possam parecer meio chatinhas, meio minuciosas demais, a gente pode fazer uma análise mais no geral e pensar só em sonoridade, só em pronúncia, ou só no quero ser enfático ou não quero ser enfático. Enfim, eu tinha feito um vídeo desse bem curtinho pro Instagram e eu senti pessoas com dúvidas, resolvi explicar um pouco melhor nesse vídeo, mas me fala aí se faltou alguma informação ou se alguma coisa ficou meio confusa, que eu te explico melhor num próximo vídeo ou aqui mesmo nos comentários. Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Bye!